Olá, amigos do Viva com Esperança, por meio da rádio e aqui do canal do YouTube. Desejamos a paz do Senhor a você e a sua casa. Estou com meu amigo Jorge Manuel para mais uma conversa interessante, explorando o coração de Deus. E quem vos fala é o Alan Nolli. Nessa nova temporada, com o tema Desvendando o Coração de Deus, como entender o seu amor em toda a Bíblia. Nós já descobrimos que a verdade de Deus ela é revelada progressivamente, né? Pouco a pouco. E isso nos ajuda a compreender e a ter mais sentido nas partes que parecem estranhas na Bíblia, não é? Jorge, você está animado para o tema de hoje? E, por gentileza, se você puder conduzir uma oração para nós, bem-vindo para mais uma vez aqui, meu amigo. Estoy animadísimo, Alan. Muito obrigado. Y con mucho gusto, placer de estar aquí. Es un momento muy especial y qué bom. Vamos a hacer una oración. Querido Papai Deus, neste momento especial, queremos falar más una vez contigo para pedirte tu poder, tu amor, tu presencia. Muy agradecidos, Papai Deus, que nos ayudes a entender que Jesús es la parte más importante de toda la Biblia. Eso es lo más importante que te pedimos, Señor. Humildemente, que cuando olharmos para Jesús podamos ver o cuánto tú nos amas. Que o teu Espíritu Santo, que es como un soplo de ar fresco en nuestro corazón, nos ayude a entender todo bien. Todo eso te pedimos en el nombre de Jesús. Amém. Amém, amém. Jorge, eu vejo que você está usando óculos. Esse óculos que você usa, ele é para perto ou é para longe? Para perto. Para ler. Para ler de perto. Bom, a questão é que hoje nós veremos que Jesus Cristo ele é como uma lente, né, que nos ajuda, e é uma lente perfeita, né, que nos ajuda a entender mais de Deus. Através do Filho, nós conhecemos o Pai de uma maneira clara e cheia de amor, não é verdade? É verdade, Alan. Que bom exemplo del óculo. Uno poderia ler a Bíblia já mais sem esta ferramenta tão útil, não é o mesmo. E assim também passa com a Bíblia. Às vezes, sem essas ferramentas importantes, parece que Deus é um pouco estrito ou que castiga forte. É como se estivéssemos a ver uma série antiga na televisão, com esses televisores preto e branco, encima com um sinal um pouco borrado. Custa-nos entender bem as caras, as cores, as emoções. Isso pode fazer-nos sentir um pouquinho confusos sobre se Deus é realmente amoroso. Mas quando olhamos para a luz que nos traz o Novo Testamento, e especialmente quando vemos como Jesus viveu e que ensinou, é como se de repente essa série que víssemos num televisor antes antigo, agora podamos ver, agora podamos ter um televisor LED novo, agora com Jesus. Então assim a imagem fica tão nítida que vemos cada detalhe do rosto de Deus. E isso é algo assim como está em João 14:9. Aí Jesus diz: quem me viu a mim, viu o Pai. Essa é uma dica importante que Jesus nos mostra agora para ver nesse televisor LED novo, ou com um óculo novo, que nos permite ver lo que antes não podíamos ver claro. Uau, é poderoso isso, né? Quem vê a mim, vê o Pai. Que maravilha. Muito bom esse exemplo, né, que você deu sobre analisar
a TV antiga, né, e a diferença que há na nitidez, nas cores, por causa das cores, inclusive, né, em relação à TV atual, moderna. Então nós temos um Novo Testamento que como uma tecnologia mais aguçada para nos trazer uma clareza que o Antigo não nos traz. Mas eu coloco aqui também, é como que agora os meus olhos eles se abrem, certo? Para enxergar algo que sempre esteve ali. Então não é que o Antigo não apresentava algo, mas da maneira que é apresentado no Novo, a gente parece que abre os olhos para ver o que já estava ali. A gente ouve muito falar sobre Jesus, ou melhor, olhar para Jesus, né, para entender a Deus. Mas uma coisa que precisa ficar claro, eu acredito, é que não se trata de um novo Deus. Então, talvez pessoas que estão nos acompanhando aqui, assistindo no canal, ou através da rádio, nos ouvindo aqui, talvez faça parte desse grupo de pessoas que eu vou citar aqui, que tem uma crença de que antes Deus era um Deus malvado, castigador, né? E agora, com a vinda de Cristo, então nós temos um Deus que ficou bonzinho, né? Existe essa crença, mas o motivo é porque há uma confusão no meio cristão, no meio religioso. Imagina comigo uma árvore. A árvore, ela é a mesma no inverno, no verão, no outono e na primavera. Vamos pegar o inverno e a primavera aqui como exemplo. No inverno ela só vai ter menos folhas, não vai ter tanta produção. Dependendo da árvore, claro, nós temos aqui muitas regiões e geografias aqui que pode variar, mas vamos pegar aqui uma mesma árvore que no inverno não tenha tantas folhas, mas na primavera vai ter flores, vai ter frutos. É a mesma árvore. E então eu faço um paralelo aqui com Jesus, né? Jesus, ele vem e nos mostra a Deus em sua total beleza, né? Ou com sua toda beleza e amor. Podemos assim colocar? Qué lindo ejemplo del árbol. Jesús es ese árbol de vida y de fato que en una parte en João 15 él faló de una videira, ¿verdad? Como una planta y que él es ese árbol y nos tenemos que ser as ramitas, ¿verdad? Uhum. Y para dar frutos. E aí temos que Deus não é que tenha, então, assim como esse árvore não muda, Deus não tem uma dupla personalidade que muda. É como se fosse muitas vezes vemos como se fosse um personagem diferente no Antigo Testamento e outro diferente no Novo. Não é assim. É o mesmo. Só que o entendimento é diferente. Somos pessoas que vamos entendendo o amor de Deus cada vez más profundamente. Pensemos en la parábola que contó Jesús en Lucas capítulo 15, do filho pródigo. Uhum. Ese filho menor que quería ir embora, dejando a pai, ya teniendo toda a herencia, así como que desejaba a morte do pai, y fue. Gastó todo, malgastou todo en placeres mundanos, en cosas ruins, y ficou arruinado. Y luego fue a comer con porcos, estaba na miséria. E aí entrou em si e quiso voltar. Mas pensou, o pai não vai perdoar. Mas pelo menos, aí os jornaleiros vivem aí bem, vou ser como um desses jornaleiros, um empleado, um peão. E voltou. Como é que o papai da parábola recebeu esse filho? Aí, imaginemos, o pai estava à porta de sua casa cada dia com um coração apertadinho, olhando o caminho todos os dias, esperando a esse filho. E de repente, vê a seu filhinho querido que tinha ido muito longe e tinha feito coisas não tão boas, mas está de volta. O pai não repreende nem lhe diz, eu te avisei, agora vem aqui, vamos a castigar. Não, na parábola, ele, pai, corre
e vai e abraça o filho assim como está, sujo, olhando com cheiro de porco, e perdoa e le pone anillo, dá vestes novas, mata um becerro gordo para hacer um churrasco aí, uma festa aí para su filho querido. Ni pide que disculpe primeiro. Esse é o amor que Jesus mostrou, que me ha visto a mim, ha visto ao Pai. Esse é o amor do Pai. Maravilha isso. E pode ser que a gente esteja falando aqui com alguém, você que esteja nos ouvindo, pode ser essa mãe ou esse pai que está esperando o filho ou a filha. Ou eu estou falando talvez aqui com um jovem, uma jovem, querendo voltar e pode estar com dúvidas. E falar sobre isso aqui é algo um tanto emocionante, não só para nós aqui, como para quem está nos ouvindo. E esse é o coração do nosso Pai Celeste, né? De puro amor e perdão. Esse aqui é o amor do Pai Celeste, é o coração, né, que a gente vem aqui desvendando. É um ponto que nos dá muita paz, de fato. E nessa mesma linha, Jesus, ele também nos explicou quem que é o verdadeiro causador desses problemas, né? Essa destruição, da morte. E também ele mostra quem é aquele que nos dá vida. Estaremos vendo aqui que é vida em abundância. Mas eu entendo que às vezes custa para a gente entender, à luz de Cristo, quando nós ouvimos ou lemos, né? Deus castigou, Deus matou, né? Mas Jorge, Jesus tem uma resposta para nós, não tem? Tal qual, Alan. E aí Jesus foi super claro com isso, para que não nos restem dúvidas. Aí a palavra de Deus, em João capítulo 10, verso 10, Jesus falou: o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Mas Jesus está falando, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Este verso é como uma estrela que brilha muito forte na escuridão. Nos ensina que a tristeza, a destruição e a morte não vêm de Deus. Não. Isso vem de seu inimigo. Nosso inimigo, que é o diabo, que é como um ladrão mau que só quer fazer mal. Imagine que é como assim, temos de pronto no mundo, nas computadoras, alguém entra e põe um vírus informático. E dessa maneira funciona mal, para que se apaguem os arquivos ou fique lento. O vírus não é de fabricante do aparelho. O fabricante criou para que funcionasse perfeito. Assim, Deus criou o mundo e a vida para que fossem perfeitos. Mas entrou um vírus, o diabo, que é o que danifica e destrói. O inimigo é um hacker malvado que entra sem permissão para roubar, matar e destruir as nossas vidas. Mas Deus é nosso fabricante que nos fez para sermos felizes, e Ele só está para consertar as nossas vidas, especialmente quando esse hacker maligno conseguiu estragar-nos com seus vírus diabólicos. Então Deus vem para nos arrumar de novo, para nos reparar. É verdade. A gente vai estar trazendo aqui ilustrações diferentes para tentar explicar aqui, né, o que nós temos entendido, o que a Bíblia vem tentando passar à luz de Cristo. E nós podemos analisar também da seguinte maneira: quando nós lemos essas histórias que dá a entender que Deus disse essas coisas feias, que mandou fazer isso ou fez aquilo, coisas más e ruins, é importante a gente lembrar da grande batalha entre o bem e o mal que existe no mundo. É como
vamos colocar aqui, quando um pai sábio, ele permite que o filho ele aprenda uma lição difícil. E Deus, em sua grande sabedoria, às vezes ele permite que as consequências das coisas más aconteçam na nossa vida, na minha vida e na sua vida, para que a gente possa ver o quão feio é o pecado, né? O quão feio é o mal, e o quanto nós precisamos, né, da sua ajuda, da sua graça, do seu poder dele como guia, né, na nossa vida. Mas a vida e o bem e o consertar, isso sim, ele sempre vem de Deus. Assim mesmo, Alan. E precisamente Jesus prometeu uma ajuda especial para nós poder estar hoje com a certeza de su amor. Em João capítulo 5, versos 39, Jesus falou: vocês examinam as escrituras com muita atenção, porque julgam que nelas tem a vida eterna, mas são as escrituras que testificam de mim. Isto é muito importante, porque significa que se lermos algo na Bíblia que não parece mostrar o amor de Jesus, então algo não estamos a entender bem. A Bíblia deve ser lida sempre olhando para Jesus, como se ele fosse o algoritmo principal que organiza e dá sentido a toda a informação. E logo vamos a ver que há uma ajuda especial para isso. Sim, Jorge. Aqui você já citou, né, que a palavra de Deus aponta para Cristo, né? E o próprio Cristo falando ali, são elas que testificam de mim, vocês examinam as Escrituras. E a gente vê que toda a Bíblia, né, e todo o Antigo Testamento especialmente, aponta para esse Cristo. Aqui a gente já tem uma das ferramentas mais importantes. Podemos colocar aqui como duas grandes ferramentas, né? Ou duas grandes verdades que nós temos aqui para compreender mais a Bíblia, a palavra de Deus. Então, uma delas é entender que tudo aponta para Cristo. Ele é a resposta, né, para o que nós realmente precisamos compreender. Mas tem uma segunda verdade, e não menos importante, podemos assim dizer, que é quando se trata da promessa do próprio Cristo, quando disse: virá um Consolador, né? Eu irei, mas estará com vocês agora um Consolador. E se trata aqui do Espírito Santo, que entra como guia para nós. Tá certo isso? É como um GPS integrado que Deus nos deu de presente. E aí, en lo que falaste está em João, capítulo 16, verso 13. Allí Jesus dice: mas quando vier o Espírito de verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e anunciar-vos as coisas vindouras. O Espírito Santo é o nosso guia, como um mapa interativo que se atualiza em tempo real e nos vai guiando por o caminho certo. E nos vai guiando à primeira grande verdade, que é Jesus. Ele nos mostra o coração de Deus, ensina-nos o que é verdade e apresenta-nos Jesus de uma maneira muito, muito especial. Por isso, sempre, quando uno quer estudar as coisas de Deus, tem que orar e pedir pela presença do Espírito Santo. Porque, como Paulo falou em Coríntios, as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Por isso, muitas vezes, as pessoas não entendem a Bíblia. Mas se quisermos entender, temos que pedir esse auxílio, essa promessa maravilhosa, dessa grande verdade que também é Espírito Santo. A terceira pessoa está o Pai, o Filho Jesus e Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é essa pessoa que está agora para nos ajudar e para nos mostrar esse amor de Jesus, e dessa maneira vamos compreendendo que o amor do Pai sempre foi. Ele nunca matou, ele nunca vai matar-nos. Ele falou: não matarás.
E o entendimento que tinham aqueles profetas era um entendimento em preto e branco. Agora já temos um entendimento a cores, a lei, a tecnologia mais avançada. E agora nós podemos saber que as consequências, o sea, lo que estamos sufriendo es a consecuencia de nuestros erros de otros, mas podemos tener perdón total, podemos tener paz total y podemos ir y permanecer en Jesús sempre, tal como estamos, e ser restaurados. Olha, Jorge, o que você acaba de compartilhar é vital para a nossa vida. E entender hoje que Jesus Cristo, ele é o ponto de referência para nós. Ele é a lente poderosa, é a lupa perfeita, né, pelo qual nós devemos ler e entender a palavra de Deus. Está sendo assim incrível, né? Está sendo interessantíssimo, posso aqui dizer, poder estar compreendendo isso hoje. Isso realmente nos liberta de muitas confusões, porque há muitas confusões em relação a como entender Deus, como compreender o caráter de Deus e como que Ele lida com seus filhos, né, e com o mundo. E se trata aqui de um amor que ele não muda, certo? E ele é apresentado como uma rocha firme. Em vários momentos a gente vê esse material sendo utilizado, né, como para trazer aqui uma ideia de eternidade, algo que não se termina. Então, Jesus é a rocha firme da salvação, né? E Deus, né, esse Deus que não muda, é essa rocha. Deus, ele é vida. Então, a gente não pode entender que ele ofereça o contrário, certo? Se Deus é vida, ele não pode ser o contrário disso. Esta é uma mensagem poderosa, mas ainda se alguém nos está assistindo e está tendo problemas, doenças, dívidas, problemas familiares, adições, lutas, pecados, e tenta de sair adelante, busca a Deus, vai à igreja, trata de orar, mas não pode sair desse buraco, desse poço profundo, e de pronto, em cima de tudo, acha que Deus está castigando, que Deus está amaldiçoando, e por mais que tente, cai de novo. Cristo é a rocha segura. Amém. Ele nos mostra aqui que nós podemos ir a Ele como estamos e que não temos que ter medo. Seu amor é incondicional. Ele não vai matar. Nunca. Se um dia nós vamos alguma pessoa vai a se perder, vai ser por sua liberdade, por sua livre escolha, e que vai rejeitar, não vai querer estar com Deus. E allí vai a receber a consequência de seu próprio rejeitamento. Mas nunca vai ser... Sua própria rejeição. Né? Sua própria rejeição. Isso. Mas nunca vai ser Deus quem mata. Porque o que mata só é o diabo. O diabo sim é que vai sem permissão, vai matar, roubar, destruir. Mas confiamos que o verdadeiro Deus, o que se revelou em Jesus, é um Deus de amor e de muita ajuda. Ele não é o que te faz sofrer, mas sim é o teu refúgio mais seguro e tua fortaleza mais grande. E te vai falar mediante o Espírito Santo: não tenhas medo de lhe pedir que te mostre o seu coração, que te revele como um segredo lindo. Ele te anseia, te espera com os braços abertos, como esse pai do filho pródigo, tal como essa história desse filho que havia regressado. Ele te ama muito, muito. Ele nos ama muito. Que bom, meu amigo. Aqui nós temos praticamente uma medicina para o nosso coração, né? A gente ouvir isso aqui, perceber, compreender e poder passar isso adiante, isso é maravilhoso, né? Foi muito bom você nos lembrar que não importa a nossa situação, o amor de Deus, ele é constante. É como a gente fala em espanhol, é como el latir de nuestro coração, né? É como
bater do nosso coração. Meu querido e minha querida, nós já estamos no fim de mais um episódio. E eu agradeço primeiramente aqui a parceria do meu amigo Jorge, nesse ministério, nesse chamado especial que nós temos, e para poder propagar essa mensagem de esperança. E ele que com muito esforço vem de longe aqui para nos auxiliar nessa propagação. Mas nós aqui também queremos agradecer a você que nos acompanha, que nos ouve através da rádio, você que nos vê, nos assiste aqui pelo nosso canal do YouTube. Agradecemos a sua companhia. E eu quero falar para você que a reflexão da terceira parte, do próximo episódio, ela está imperdível. E para isso, você precisa ficar atento, para que você não perca. Fique atento aqui neste veículo da rádio, mas também fique atento aqui no canal do YouTube. Para isso, você pode fazer aqui conforme as instruções que eu estou colocando na tela aqui em cima. Isso ajudará com que o canal chegue também a mais pessoas, além de você também poder ficar mais por dentro de cada novidade que teremos aqui. Agora, eu convido a você para orar comigo. E desejo que Deus te abençoe e nos vemos no próximo episódio. Vamos orar. Maravilhoso Deus, mais uma vez nós te damos graças pela clareza que o Senhor nos dá através do teu Filho amado Jesus. Que a sua vida, seus ensinamentos, o seu amor infinito sejam sempre a luz mais brilhante que guie o nosso entendimento de ti, Senhor. Abençoa cada ouvinte, a cada família, a cada jovem que nos ouve e faz com que a tua verdade lhes traga paz. Assim, Senhor, eu te peço e te agradeço no nome poderoso e majestoso de Jesus. Amém. Amém.